Fala pessoal, beleza? Dia 16/5, um dia bem interessante, né pessoal? Pois respeitou, né, a análise, tá? E claro que o dia fica mais fácil, né, quando a gente já projeta algumas coisas e essas coisas são concretizadas, né? O dia de hoje, né pessoal, ele abre, tá? E uma situação aqui é bem interessante, tá? Eu já falei isso para vocês algumas vezes, mas é interessante a gente repetir. No dia de hoje, assim que abre o dia, né, a abertura da manhã aqui, você viu aparecer essa barra aqui embaixo, tá? Essa barra é a barra que te indica compra, né? Tá te dando um gatilho de compra, tá? Só que no diário. Então, se eu tenho um gatilho de compra no diário, o que eu vou tentar fazer, por exemplo, no intraday? Né? Isso não acontece sempre, tá? Isso acontece às vezes, mas é um dia, né, que a gente pode, por exemplo, focar em compras, tá? Por quê? Porque se eu tenho um gatilho de compra no diário, eu tenho muito mais chance de desenvolver mais pontos, né, comprado do que vendido, correto? Se eu for pensar em venda, eu vou pensar em vendas estratégicas, né, em localizações estratégicas, né? E a princípio eu vou estar pensando mais para scalp, um retorno à média ali, tá? Não uma possibilidade de venda e de virada para tendência, né? Porque eu estou indo contra, tá? Todo o meu operacional, beleza? Então isso daqui é bem interessante, porque fica mais interessante ainda, tá? Porque se a gente vem aqui, ó, e coloca no dólar, né? O que a gente tinha no dólar? A gente tinha, né, hoje, a princípio, aqui um gatilho de venda desde a abertura. Então eu posso também pensar, né, em focar mais na venda do que na compra. E eu tenho uma oposição, né, entre os dois. Eu tenho um gatilho de venda no dólar e tenho um gatilho de compra no índice, tá? Então aí a gente fica um pouco mais confortável, por exemplo, de trabalhar venda no dólar e um pouco mais confortável de trabalhar, né, gatilhos de compra no índice, né? Sempre somando o contexto, né, pessoal, a realização das entradas, né, ao distanciamento do stop, né, e a tendência, né, tá? Isso é bem importante. E em dólar, né, ainda tá médias flat, tá? Aqui, ó, MM50 flat, né, como eu venho falando desde aqui, né? Então ainda tem possibilidade, por exemplo, de vir testar 20, né? Vir testar, por exemplo, essa marcação aqui, né, que ela é referente a esses dois toques aqui, né? E essa mínima, tá? Então o preço pode vir testar isso daqui ainda, né? Isso daqui ainda pode, né, virar uma grande lateralidade, tá? A gente viu que no semanal, né, no final de semana, no vídeo de final de semana, no semanal a gente tinha a possibilidade de um PC, né? Se a gente tiver o fechamento, por exemplo, abaixo da 9, tá? E abaixo da 200 aqui, né, claro, né? Então a gente fica com uma possibilidade um pouco mais, né, mais precisa, né, de um PC, tá? PC de venda, beleza? Então se você vê, por exemplo, em determinado dia, você olha a abertura do seu dia e você tem um gatilho, né, de venda do diário, foque mais em venda, né, tá? Ou foque mais em compra, né, no caso do mini índice, né? Então temos aqui o mini índice, né, confirmou a leitura, né, que a gente fez no final de semana, né, uma preparação pré-mercado, né, para a gente ter, né, alguns parâmetros melhores para serem trabalhados, tá? Aí a gente vem aqui para os 60 minutos, né? Os 60 minutos havia fechado aqui, né? E isso daqui já é, né, uma tendência de alta, tá? Por isso já está trabalhando acima das médias. Então, por hora, ainda é um pouco mais fácil do preço subir, né, do que ele descer, tá? Beleza? Então você teve aqui o primeiro gatilho de compra, né, a partir dessa barra aqui, tá? Que é a primeira barra do dia, tá? Então você já tinha um gatilho de compra aqui, né? O preço volta aqui 366 pontos, né? E depois se você só compra pelos 60 minutos, né, você tinha a possibilidade já de pegar 1.600 pontos, tá? Então é importante você ter uma noção, por exemplo, dos 60 minutos, para que você trabalhe nos 5 minutos mais confortável, né? Para que você não tenha, por exemplo, eu estou entrando num trade completamente contra a tendência, por exemplo, dos 5 minutos, esperando uma reversão dos 60. Isso é bem mais complexo, né? E você vai sofrer muito mais para segurar esse trade, tá? E ainda assim, né, não foi uma das subidas mais fáceis, tá? Nos 5 minutos hoje. Mas mesmo assim atingiu alguns alvos. É um alvo interessante, né, que a gente havia falado, né, que provavelmente a gente teria, né, após isso daqui, né, esse daqui ficou com uma barra vermelha ignorada, tá? Fecha acima dela, né, inclusive.
E era testar, né, a MM20, né? Tinha deixado o alarmezinho ligado, o alarme tocou, tá? Então, ele veio realmente testar a MM20. E se você olha nos 2 minutos, tá? Isso foi praticamente não, né? Foi o ponto de reversão do dia, né? Foi onde a gente teve, né, uma pausa grande, né? Isso daqui, claro que pode virar uma grande lateralidade aqui em cima, né? Mas foi, né, um contexto do diário, né, que você poderia ter pego. Tá aqui a linha, tá, de onde está a MM20, tá, no diário. Então depois ele vem, né, deixa uma boa barra. Olha, você tinha um stop legal, tá? 115 pontos. Quantos pontos até a 20? Praticamente os mesmos 115 pontos, tá? Nos 2 minutos. E aí, né, chegou aqui. Se você entrou aqui, você pode colocar o seu trade no break-even, às vezes, né? Pode ser um PC, tá? Para ter continuidade. Mas não foi, né? Então se você vende aqui, ó, você teve a possibilidade de pegar 500 pontos, né? Até um pouco mais se segurasse tudo isso daqui, né? Que já passou bastante do horário de estar operando, né, pessoal? Final de tarde aqui. Beleza? Então acaba fazendo um contexto interessante, né? Você ter essas marcações às vezes do diário. Isso não dá pra gente fazer sempre, né? Mas às vezes dá. De toda essa descida, esse é o primeiro toque na 20, tá? Então por ser o primeiro toque na 20, né? Pode ser que amanhã a gente tenha uma movimentação de baixa, né? Mais um pouco, tá? Que é o que normalmente acontece, né? Quando a gente vê aqui no intraday o preço chegar pela primeira vez, por exemplo, numa forte tendência, igual aqui. Eu estou aqui numa forte movimentação de alta, de repente o preço chega na 20, tá? Ele chega na 20, ele repica, né? Tá? Ele acaba desenvolvendo a favor, né? Isso numa tendência, tá? Aí se eu estou pensando, por exemplo, num trade contra a tendência, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui a gente tem algo mais parecido, né? Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Aí o preço vem, testa 20 aqui, e depois ele pega e vem testar, vai dar uma pequena lateralizada, né, até ele conseguir se ajustar melhor com essas médias. Né? Lógico, ele pode também romper a 20 amanhã, né? É possível. Então a gente dá uma olhada aqui, por exemplo, nos 60 minutos. E o que, que a gente tem aqui agora nos 60 minutos, né, pessoal? Então a gente tinha, né, alguns alvos, né, de movimentação do preço. Né? A gente tinha o quê? A gente tinha esse gap aqui, tá? Que estava aberto, tá? Que é essa regiãozinha aqui. Foi fechado, tá? E a gente tinha aqui, isso daqui é a marcação da MM20 no diário, e agora eu tenho esse topo duplo aqui, né, que está faltando testar, tá? E provavelmente ainda tem a possibilidade da gente ver esse teste, tá? Só que como falei, né, é o primeiro toque na 20, então mesmo que ele venha testar, por exemplo, essas regiões, a gente pode ter um recuozinho um pouco mais profundo aqui, por exemplo, um toque na 20 nos 60 minutos, tá? Aí já tem um distanciamento de 1000 pontos, né? Se ele for lá em cima primeiro, né, ele pode cavar um pouquinho mais, né? A gente já teve aqui algumas puxadas de alta, né? A gente pode contar aqui também, tá? Você tem essa primeira puxada aqui, né? Você tem essa segunda puxada, tá? E você pode deixar, por exemplo, essa marcação aqui, né, no seu gráfico. Você tem a MM200 ali, tá? Ainda tem essa outra aqui, movimentação que pode levar também a uma movimentação já de wedge, tá? De quase toque, né, pessoal? Tá, então se isso daqui, se você começa a criar a possibilidade que isso daqui, por exemplo, é um canal, né? Um canal de alta, então de certa forma agora você está alta, está nesse canal de alta. Então, às vezes é um pouco mais interessante você não tentar, às vezes, uma movimentação tão ampla, né? A não ser que você tenha novamente um novo pullback, tá? Para o preço voltar a desenvolver. Depois desse PC aqui não teve nenhum teste na 20, né? Até então, mas a gente tem aqui duas possibilidades de 3 puxadas, né? Uma, duas, 3 aqui, tá? Próxima da região do topo duplo. Então, se testar o topo duplo, né? A gente fica um pouco mais esperto para venda, né? Para ter uma possível correção, tá? É uma possibilidade. Então a gente trabalha possibilidades conforme o preço vai formando o contexto para a gente, tá? Beleza? Aqui a gente está com um gatilhozinho de venda, né? Nos 60 minutos, ó, tá? O trade de retorno às médias, né? No máximo, né? 260 e poucos pontos aqui, né? Pode ter ainda um pouco mais de continuidade amanhã, né? Tá? E aqui nos 5 minutos, né? Do dia de hoje, tá? O preço abre num gap de baixa, tá? Abre aqui, nesse gap de baixa aqui, ele vai acima das médias, realinha, faz um pullback, aqui as médias já estão alinhadas, né?
ele vem aqui testar a região da VWAP do dia anterior nessa barra aqui, né? Faz quase um preço de fechamento de reversão, né? Faltou fechar positivo aqui, né? Acima desse fechamento. E depois teve continuidade, né? Então aqui foi uma entrada interessante, né? Já depois dessa barra aqui, né? Tá? Ele faz um pullback em todas as médias, né? Então aqui deixa contexto. Pagou aqui 500 pontos, né? Até de maneira rápida. E depois ele vem, né? Com o alinhamento das médias, né? Ele se afasta das médias, volta para as médias, tá? Então tem gatilhos aqui. Teve vários gatilhos pelos 2 minutos, né? Bem interessante também você observar trades que saem próximo das médias, né? Gatilhos que saem próximo das médias geralmente dão menos calor, né? Principalmente para quem está começando, né? Às vezes você vê um gatilho numa barra que se esticou demais da média, tá? Aqui ainda estava próximo, né? Deixa eu ver, acho que nos 2 minutos teve alguns, tá? Aqui, né? Esse aqui já se afasta bem das médias, né? Mas aí ele já estava, né? Na região já de fechamento do gap aqui, né? Então aqui já era uma regiãozinha já para você estar um pouco mais esperto, né? Afastou das médias, região do gap, né? Ainda assim ele voltou, né? E concluiu ainda mais 3 puxadas aqui, tá? Até chegar à máxima aqui, ó. Aqui você também tem uma wedge, tá? Então você tinha um duplo contexto ali, né? Você tinha a MM20 do diário que chegou aqui, tá? E você tinha essa wedge aqui, tá? Que não fechou acima, tá? Fecha, volta e fecha dentro dela. E a próxima barra já fica com uma barra vermelha. Nos 2 minutos você entraria mais ou menos por aqui, né? Naqueles 115 pontos que a gente viu de stop, tá? No trade de localização, né, pessoal, tá? Chegou a pagar ainda mais de 600 pontos, tá? Beleza? O alinhamento aqui dos 5 minutos ainda é um alinhamento interessante, né, para compra, tá? A 200 ainda está passando aqui embaixo, então a gente ainda lê os 5 minutos também como tendência de alta, né? Nos 60 minutos a gente não consegue isso, né, porque a MM200 está passando acima dos preços, tá? Então pode vir a testar a MM200, né? Mas agora você tem, por exemplo, esse canal aqui, né? E de certa forma você pode estar um pouco alto, né? Nesse canal. Então se ele testa níveis aqui em cima, ainda é interessante a gente pensar mais em vendas, né? Do que em compra, tá? Por localização, beleza? Então aí a gente vai buscar gatilhos, né? Que nos levem a pensar, tá? Numa movimentação de venda, correto? Vamos dar uma olhadinha só para ver como é que ficou o semanal. Ao começo da semana, né, pessoal, dando continuidade na movimentação aqui de possibilidade de triângulo expandido, tá? Beleza? Então o semanal do dólar a gente já olhou, né? Já olhou o diário. Beleza? Então diário a gente viu que a gente tinha gatilho de venda, né? E agora a gente está tendo candles vermelhos e as médias estão cada vez mais flats, né? Então podendo ter uma lateralidade por aqui, né? Que gere um distanciamento, por exemplo, aqui na cabeça desse pivô, tá? Né, possibilidades, né, do preço até chegar até aqui. Mas isso é diário, né, pessoal? Então pode levar alguns dias e a gente vem acompanhando a movimentação do preço. Mas é interessante que você forme, né, por exemplo, leituras, né, de possibilidades, tá? Porque se confirma, por exemplo, a sua leitura, né, eu digo confirmar a sua leitura é o preço trabalhar alinhado naquela direção que você estava, né, tendo uma possibilidade, tá? Não você simplesmente, vou vender porque a minha leitura era essa. Não, né? Isso daí seria loucura, né? Não dá para fazer isso, tá? Mas aqui a gente tem o 60 minutos, tá? Do mini dólar. E o que a gente havia falado aqui, né? Que tinha a possibilidade do preço fazer um pullback. Lembra? A gente marcou aqui no domingo, né? No vídeo de domingo. Uma possibilidade de pullback dessa região até essa, né? Ou até essa aqui, né? A gente fez as 3 possibilidades. A gente tem essa perna aqui que é bem linear, né? Aí o preço vem, abre aqui, tá? E vem testar, né? Então se você minimamente olhou os 60 minutos, né? Você tem um alinhamento para venda, tá? Então para isso daqui já reverter, ele precisa romper a 20, romper a 50, tá? Beleza? Romper a região da VWAP do dia anterior, né? E ter continuidade, né? E mesmo que fosse, provavelmente ele pararia, né, em algum outro nível aqui no 61.8 para fazer um pullback para ter continuidade, né? Essa é a movimentação natural do preço, né? Então aqui você teve a trava, né? A próxima barra ela já volta e devolve, né, praticamente tudo. E ficou, né, dentro de uma lateralidade aqui nessa região de fundo, tá? Beleza?
você tinha aqui essa possibilidade, né, de canal de alta, né, que a gente havia deixado ligado, ele vem trabalhando aqui, respeitando também. Então o mini dólar, né, de certa forma, ele está baixo, tá? Se a gente pensar aqui nesse canal aqui de alta, então ele agora, né, ele nesse momento aqui ele estava baixo, tá? Então aqui, ó, ele teve um repique muito bom, tá? 60 pontos. E depois ele volta a testar esses fundos aqui. Então ele fez um fundo duplo já aqui nessa região, tá? De canal de alta, beleza? Então nessa movimentação aqui agora, né, ele está baixo, né, dentro desse canalzão aqui de alta, tá? Então se for manter esse canal, né, a gente provavelmente vai ver o dólar a preços mais altos, beleza? Se ele rompe esse canal, aí a gente tem movimento projetado, né, e a gente pode trabalhar, por exemplo, esse último pivô aqui, né, como primeiro alvo aqui em 5012, né, e um segundo alvo aqui em 4988, né, próximo dessa região de fundo duplo aqui, né, que é onde está mais para o terceiro alvo, tá? Mas a princípio a gente precisa primeiro do primeiro alvo, né? Senão a gente não vai ter alvo nenhum antes, né? Primeiro a gente precisa ter um rompimento desse canal, tá? Beleza? Como que está a possibilidade para rompimento desse canal? Não está tão ruim, né, pessoal? Porque as médias elas estão próximas até o preço. Então uma descida gradual, né, lenta aqui, levaria sim, né, a uma possibilidade sim de um rompimento, tá? A 20 está aqui, a 9 está aqui, tá? Então tem um bom alinhamento, mas de toda forma você está abaixo, tá? Dentro desse canal de alta. E aqui é o terceiro toque, tá? Dessa região, beleza? Que foi traçada, né, através dessas duas máximas aqui com essa mínima aqui inicial, tá? Beleza, pessoal? E nos 5 minutos, né? Aí a gente vem para a interpretação de hoje, tá? Do dia de hoje, né? Que é, né, essa movimentação do preço aqui. Eu vou apagar essas marcações aqui, tá? Para não ficar tanta coisa aqui no gráfico. Então, no dia de hoje, né, o que a gente teve? Tá? A gente teve a abertura em gap, né? Abertura nesse gap de alta. As médias ganham um bom alinhamento, né? E o preço acaba tendo um desenvolvimento, né, pelo alinhamento das médias ali. Tem gatilho de compra aqui, né, e pagou, né, 19 pontos em 5 minutos. Aí o preço chega, pessoal, nessa região aqui, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é a região da VWAP do dia anterior. E olha o distanciamento que ele chegou das médias, tá? VWAP do dia anterior, distanciamento das médias, tá? Não foi uma subida gradual, subida brusca, tá? Aí se você volta aqui, né, você pode muito bem. Aí volta para aquela movimentação, né? Só que aqui é nos 5 minutos, tá, pessoal? A mesma coisa. Eu vou traçar aqui essa perna, vou ver que essa perna aqui parou no 50% e ela não teve continuidade. Poderia sim ter testado aqui o 61.8 e a MM200, mas não aconteceu, né? Tá? E aqui você teve gatilho de venda, né? Então se você vende aqui, você tinha stop de 17 pontos, tá? Mas pagou aqui rápido nas 52, tá? O que acontece depois aqui, pessoal? Sempre pensando no comportamento do preço. Você vê uma perna forte de baixa, tá? Você vê pressão vendedora, né? Afinal de contas, olha essa movimentação aqui, ó. 70 pontos, tá? Aí você vê o preço tentar subir. O que você lê disso daqui? Você lê que isso daqui é um pullback, né? A gente sempre lê que a princípio é um pullback. Pode ser uma volta em V? Pode. Mas se ele começa a deixar gatilhos indicando que ele é só um pullback, né? Aqui ele chega até onde? Ele chega até o 38.2, tá? Não chega nem nos 50%. E faz uma reversão de duas barras em cima da 50, da 20 e fecha abaixo da 9. Então se você vende aqui, ó, stop de 10 pontos, pagou mais 29, tá? Beleza? Aí aqui agora a gente tem um fundo duplo, né? Aí agora muda um pouco o contexto, né? Fundo duplo, deixa essa boa barra aqui de ignição, né? Deixa gatilho de compra. Não era um trade interessante nos 5 minutos, tá, pessoal? Por quê? Porque, ó, risco inicial é a 20, tá? Seu stop, 16 pontos. Seu alvo inicial, 7. E ele repicou aqui, né? Daria um bom susto aqui, né? Porque essa barra que ela abre aqui, ela vem, testa 20, volta e fecha com um martelo, né? Então, ela geraria aquele frio na barriga, né? De uma possibilidade de ir lá buscar teu stop de 16 pontos, tá? Então aqui não acaba não sendo um trade interessante para os 5 minutos, né?
Uma entrada nos 2 minutos? Sim, né? Porque aí você pega a entrada daqui com o alvo da 20, tá? Beleza? Pelo distanciamento das médias, por ser um fundo duplo, né? Depois ele acabou, né, se envolvendo legal e trava ali na região da MM200, tá? Aqui ganhou um pouco de alinhamento no final do dia de novo. Ó. Então, acostumem-se com esse tipo de alinhamento, ó, gatilhos a favor do alinhamento, tá? Entrada, entrada, é outro gatilho aqui, mas aí tá na cara da 200, né? Mas ainda assim pagou aqui alguns pontinhos de scalp, tá? Beleza? Aqui ele acabou fechando acima, né? Se você traçar uma LTB, tá? Que era uma possibilidade de trava também, tá? Uma LTBzinha aqui. E tem essa outra aqui. Eu acho que eu deixei marcado lá no dólar corrente, né? Tá? Que é essa aqui em cima. Beleza? Então vou mostrar só os 2 minutos desse gatilho aqui, tá? Que é aquela ideia, né, de você usar, por exemplo, os time frames a seu favor, né? Beleza? Então o que a gente teve aqui, né, pessoal? Nos 2 minutos. A gente teve aqui um preço de fechamento de reversão, tá? Que é essa barra aqui. Aí se você consegue acompanhar, por exemplo, o 2 e o 5, né? Então você tá ali de olho no 5, às vezes até no time frame maior, no 15 minutos, tá? Domínio dólar. Aí você tem aqui um preço de fechamento de reversão e uma entrada aqui, tá? Então, ó, o gatilho de entrada está aqui, tá? Sua entrada está aqui, então agora você reduziu o seu stop para 11 pontos, né? E o seu alvo é a 20. O que é a 20 nos 2 minutos? É a MM50, tá? Então você tinha, né, o seu alvo mais ou menos aqui, tá? Então, de uma entrada aqui, ele atingiu o seu alvo, né? Ele vai bem além, tá? Acaba pegando 37 pontos, beleza? Então são formas, né, de você ajustar, buscar entradas, né, buscar gatilhos em time frames menores, né, aqui topo duplo, falhou, preço de fechamento de reversão. E, por exemplo, se você olha, por exemplo, essa mesma movimentação aqui nos 15 minutos, né, tá? Aí fica aqui, né, a possibilidade do fundo duplo, né? E a entrada aqui, mais ou menos aqui, né? E olha quantos pontos tinha, por exemplo, lá 20 dos 15 minutos, tá? Cerca de 20 pontos, beleza? Então você tinha como pegar, né, uma entrada pelos 2 minutos mais ou menos aqui e ter esses outros alvos aqui, né? Aí você vai acompanhando, né? Beleza, pessoal? Então a gente teve, né, essas possibilidades no dia de hoje, tá? Essa falha aqui na 200 também foi bem interessante, né? Primeiro toque numa média longa, né? Faltou, né, um rompimento aqui para ter continuidade ali e testar essa LTB aqui. Beleza, pessoal? Valeu!